23 minutos, vamos falar de saúde. No Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, o especialista reforça a importância do diagnóstico precoce, tratamento e cuidados. Vamos acionar a repórter Clarissa Guimarães, que traz os detalhes. Bom dia, Clarissa. Muito bom dia para você também, Eustáquio Ramos. Bom dia, Kátia Pereira. E claro, para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. E olha só, para poder reforçar a importância do diagnóstico precoce e tratamento da doença de Parkinson, que atinge aí cerca de 200 mil pessoas somente aqui no Brasil, nós vamos conversar agora com a neurologista e pesquisadora do Hospital das Clínicas da UFMG, Sara Camargo. Sara, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Itatiaia. Quando é que, de fato, as pessoas têm que começar a se preocupar com isso e fazer esse mapeamento para poder descobrir a doença o quanto antes? Quando a pessoa começa a perceber que ela tem uma lentidão em algum membro, geralmente, embora não pareça, assimétrico, geralmente acontece mais de um lado do que do outro, não necessariamente tremor. O mais importante para o diagnóstico é um alentecimento da movimentação, principalmente a movimentação fina. Aí o paciente, quando é destro, por exemplo, percebe que a letra está menor e tem mais dificuldade de escrever, ou que ele tem uma dificuldade de abotoar os botões da camisa, ou colocar um brinco. Então, ele percebe essa alteração da motricidade, que às vezes ela pode ser interpretada como fraqueza, mas é uma lentidão, associada ou não a tremor. Quando a gente tem o tremor, é um pouco mais fácil o diagnóstico, mas não necessariamente ele deve aparecer. A doença de Parkinson, ela está associada diretamente às pessoas mais velhas ou ela pode acometer qualquer pessoa em qualquer momento da vida? Infelizmente, em qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, porque existem alguns fatores genéticos também. Esses a gente tem estudado bastante. Mas ela vai aumentar à medida que ao envelhecimento. Então, eu tenho 1% da população acima de 65 anos e essa incidência vai aumentando ao longo da vida da pessoa. Então, como nós temos uma população que está envelhecendo, a gente imagina que em 2040 vamos ter aí uma epidemia de doença de Parkinson. Muito obrigada, Sara, pela presença aqui no Jornal da Itatiaia. Essas foram, então, portanto, as informações da neurologista e pesquisadora do Hospital das Clínicas da UFMG aqui em Belo Horizonte, Sara Camargos, sobre o Dia Mundial de Conscientização de Parkinson. Eustáquio e Kátia, eu volto com vocês aí no estúdio. 8 horas 26 minutos. Atenção, pais e também responsáveis. Já estão disponíveis em Belo Horizonte as vacinas contra a dengue para crianças e adolescentes. Quem chega com os detalhes é o repórter João Felipe Lolli. Oi, Lolli. É isso mesmo, Eustáquio Ramos. Estamos falando aí de um público-alvo de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. A partir de hoje, disponível novamente a vacina contra a dengue. A gente lembra que em Belo Horizonte já foram aplicadas 144 mil doses dessa vacina, sendo 104 mil doses da primeira aplicação e apenas 40 mil da segunda aplicação. Essa é uma vacina relativamente nova, disponível no nosso Sistema Único de Saúde. Para falar sobre este assunto, o Jornal da Itatiaia recebe o diretor de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Belo Horizonte, Paulo Roberto Correia. Doutor Paulo, a partir de hoje, então, vacinas disponíveis, quantas doses chegaram? E houve aí um intervalo sem a vacina disponível, né? É isso mesmo, Laura. Nós recebemos da Secretaria de Estado da Saúde um total de 1.800 doses, por isso nós disponibilizamos já imediatamente para os 18 centros de saúde que irão aplicar a vacina agora, tanto quanto primeira para segunda dose, para esse público que você mencionou, né? Crianças de 6 meses a adolescentes de 14 anos de idade. Doutor Paulo, essa vacina relativamente nova, ela é aplicada num ciclo de 2 doses. Qual que é o intervalo da primeira para a segunda? E a gente percebe pelos números que muita gente ainda não tomou a segunda, né? É, exatamente, né? A vacina são 2 doses, com intervalo de 3 meses entre a primeira e a segunda dose. E é importante que essas pessoas que foram vacinadas, né, que iniciaram o esquema, completem as 2 doses para que assim fiquem protegidas contra a dengue. A gente já tem o término oficial do período chuvoso, então o risco de acúmulo de água, que serve de criador do mosquito que transmite a dengue, esse risco está diminuído, mas não é um risco zerado. A importância da gente renovar, né, essa orientação para não deixar água parada, e quem tem aí criança e adolescente nessa faixa etária de 6 a 14 anos, a imunização disponível.
É isso mesmo, Lória. Nós temos que lembrar que a dengue, apesar desse ano ter tido muito menos casos em relação ao ano passado, a gente tem casos praticamente todas as semanas, um caso confirmado. Então a doença ela persiste o ano inteiro. Obviamente o período chuvoso aqui concentra o maior número de casos, mas com isso nós precisamos então manter essas medidas de controle, né? Que é eliminação de água parada, eliminar criadouros do Aedes aegypti e também aquelas pessoas que estão sendo chamadas para vacinação completarem seu esquema. Obrigado pelos esclarecimentos. Aqui na Itatiaia, o diretor de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de BH, Paulo Roberto Correia. Então, atenção aí aos pais, às mães, aqueles que são responsáveis por crianças e adolescentes. A faixa etária é de 6 a 14 anos. Disponível a vacinação contra a dengue, vacina gratuita em 18 unidades de saúde da capital, 2 por regional. Você pode consultar essa informação no site da Prefeitura de BH. Volto com você.